Olá, eu sou Giovana Soar, eu sou atriz, sou também tradutora. Eu faço parte da Companhia Brasileira de Teatro. A Companhia Brasileira é uma companhia que tem sua sede em Curitiba. E esse ano, em 2020, nós estamos completando 20 anos de trajetória. Eu estou na companhia desde 2003, há 17 anos, é uma longa trajetória. A companhia nos permite exercer várias funções. Uma delas, e que me foi bastante encorajada dentro da companhia, foi a de tradução, onde a gente pôde, através de algumas traduções, também exercitar o que para mim foi incrível poder ver as montagens de textos traduzidos por mim. Eu tive uma formação em língua francesa, o que me aproximou bastante do teatro francês contemporâneo. A companhia não montou só isso, nós montamos outros autores contemporâneos, russos, israelenses, enfim. Mas é no teatro francês, pela minha formação linguística, que eu pude me aprofundar mais em alguns autores. Eu pensei em vir aqui propor essa oficina para vocês, pensando num título e nessa ideia do intérprete e da tradução. Como juntar essas duas coisas? Eu vejo, tanto na função do intérprete quanto na função do tradutor, muitas similaridades. E o tradutor, a gente transforma um texto numa palavra, dando outra palavra para ele, mas que significa a mesma coisa. E o ator pegando esse texto e transpondo ele e traduzindo ele, fazendo a ponte para a cena. De qualquer maneira, são pontes, são traduções que fazem a gente percorrer o caminho da palavra à fala ou de uma língua à outra. Pensando nessa ideia do intérprete e o que nos liga à escrita e à dramaturgia, eu pensei em chamar essa oficina de Ler, Ouvir e Falar, o teatro contemporâneo. Em como se dá isso? A ideia da leitura é a primeira aproximação que a gente tem com o texto escrito, com a ideia do teatro, com a ideia da dramaturgia. A leitura de um texto de teatro contemporâneo, à primeira vista, ele pode se apresentar muito distante da gente. Cada autor, ele nos traz um novo mundo dentro da sua palavra. É como se nós estivéssemos entrando num mundo completamente diferente, num universo criado através daquela palavra e daquelas estruturas. Para que a gente possa realmente entender, às vezes o repertório que nós trazemos não nos possibilita, à primeira vista, numa primeira leitura, entender aquela escrita. É preciso que a gente vá, que a gente reincida, que a gente se aprofunde, que você tente desvendar as estruturas que estão ali e sempre com olhos, ouvidos e percepções muito abertas e muito atentas. Nem sempre é fácil, nem sempre é simples, nem sempre a gente ganha isso de antemão. Às vezes é preciso reler novamente e tentar abrir mesmo o nosso conhecimento e tudo aquilo que a gente pôde ter aprendido sobre dramaturgia até hoje. Nunca é fácil ler Sarah Kane pela primeira vez. Quem já teve a oportunidade de assistir Psicose 4.48, realmente é um texto de teatro contemporâneo emblemático, talvez todos vocês conheçam ou tenham ouvido falar dessa autora inglesa, que a princípio são textos áridos, duros, não realistas, que trazem uma linguagem, em primeiro lugar, a ser desvendada. Existe uma frase emblemática que para uma nova dramaturgia é necessário um novo ator. O que é esse novo ator, né? Somos os mesmos atores e nós
precisamos ser capazes de encarar todas as dramaturgias dentro do nosso ofício. A dramaturgia do teatro contemporâneo talvez demande de nós um outro tipo de engajamento. Assim como no texto do Joël Pomerat, você vai entender que você precisa também se colocar e que você é o veículo dessa dramaturgia. É uma dramaturgia que não exige de nós apenas racionalidade, emocionalidade, mas talvez muito mais perspicácia, muito mais inteligência, muito mais abertura para experiências desconhecidas, experiências que nós não estamos habituados, experiências no nosso corpo, na nossa palavra, na nossa voz, na nossa maneira de nos conectarmos com os outros em cena e muitas vezes até fora de cena, porque pode ser uma cena expandida, não uma cena que se concentre simplesmente num campo de atuação reduzido. Na Companhia Brasileira de Teatro, eu exerço a função majoritariamente como intérprete, atriz nos espetáculos. Mas a companhia também me deu a possibilidade de traduzir muito teatro. Eu tive uma formação na França em teatro, o que me deu a possibilidade de aprender e me aprofundar bastante na língua francesa, e por isso eu me aproximei muito da dramaturgia francesa contemporânea. Essa dramaturgia é a dramaturgia que eu mais pesquiso e mais traduzo. Dentre eles, alguns autores especificamente, com os quais eu tenho bastante empatia, autores que a Companhia Brasileira de Teatro também encenou, como Jean-Luc Lagarce, Philippe Mignonat, Noël Renaud, Joël Pomerat. Eu vou me servir de alguns textos deles aqui para a gente ter essa conversa. Através dessa obra da Companhia Brasileira de Teatro, que nós percorremos nessa trajetória, e da minha experiência como atriz e tradutora nesses trabalhos, eu resolvi fazer esse curso para a gente falar um pouco sobre essa ideia de tradução, tanto a tradução do texto quanto a tradução de uma obra para o palco. Afinal, essa é uma das funções do ator, traduzir uma obra. Eu quis chamar essa oficina, quando estava pensando num título para dar para ela, eu pensei sobre a relação fundamental entre a obra e o intérprete, que para mim ela se resume na leitura dessa obra. Então, ler, ouvir e falar essa obra. Nós, como intérpretes, somos também os tradutores, mas antes de tudo, é preciso saber ler uma obra. Bom, quando a gente fala em teatro contemporâneo, a gente precisa primeiro começar a falar do que é contemporaneidade. A gente poderia ir para um dicionário e entender que contemporâneo é tudo aquilo que acontece aqui, agora, durante a nossa passagem, nesse momento. Mas a contemporaneidade dentro da arte especificamente não se reduz só a isso, só uma questão de estarmos juntos ao mesmo tempo, passando pela vida. O teatro contemporâneo, ele também é uma reação artística ao tempo em que a gente vive. Ele tem normas, regras definidas, especificidades, que eu acho que com esses exemplos a gente vai poder explorar aqui. Para a gente começar a falar de um teatro hoje, um teatro que se escreve hoje, a gente precisa talvez voltar um pouco atrás para começar a entender como que a gente chegou até aqui. Eu não sou exatamente uma acadêmica, eu não dou aula, então o que eu estou propondo aqui é, a partir dessas experiências e desses textos, traçar esse pequeno percurso. O teatro contemporâneo e o teatro do pós-guerra, e essa é uma divisão bastante importante para a gente considerar. Todo teatro que vem a partir disso é um teatro de reação de um mundo exterminado. Como reagir artisticamente a esse mundo que não existia mais? A obra dramática, a obra do teatro, ela não sabia mais como falar, como mostrar,
como descrever esse mundo. Então nós tivemos autores como Beckett, Eugênio Ionesco, Adamov, muitos autores da fase do teatro do absurdo, que não conseguiam mais, através da palavra, ou que não conseguiam mais ver um mundo tal e qual, realisticamente, como no teatro até então. O teatro contemporâneo é uma nova língua, é uma nova linguagem para a dramaturgia. O Jean-Michel Desprat, que é um tradutor francês, ele traduziu basicamente toda a obra de Shakespeare para o francês. Ele diz numa frase que aprender uma nova língua é colocar novos sons sobre uma mesma coisa. Isso me fez pensar bastante na escrita contemporânea, na escrita desses autores que eu vou trazer aqui para a gente começar a ter essa conversa. É uma nova língua, uma nova linguagem que esses autores nos propõem. Para que a gente possa começar a se relacionar com ela, isso passa primeiramente pela leitura, pela nossa leitura desses textos. Isso inclui muitas coisas e a principal delas que eu considero é o nosso repertório de leitura. Nós precisamos olhar essa dramaturgia com outros olhos, outros olhares e entender o que ela comporta, ao que ela reage, não é? Bom, o Jean-Pierre Sarrazaki também fala sobre o teatro contemporâneo, e ele define que o teatro contemporâneo nos traz novas coisas e novas formas. O teatro contemporâneo está muito ligado à forma e ao conteúdo. E há uma questão que é como a gente escreve, e não só sobre o que a gente escreve. São temas indissociáveis. Conteúdo e forma. A gente vai ver bem explicitamente isso nesses autores, que eu vou trazer trechinhos aqui para a gente ler. Antes de entrar nas obras propriamente ditas, para a gente começar a esmiuçar um pouco mais a dramaturgia, eu gostaria de ler para vocês trechos de textos desses autores que falam sobre o fazer teatral, sobre a sua dramaturgia, sobre o trabalho de ator. A gente vai começar lendo um texto do Joël Pomerat, que faz parte desse livrinho chamado Teatros em Presença. Eu traduzi alguns trechos e eu vou começar lendo um texto para vocês, e a partir dali eu acho que nós vamos poder nos nortear em vários assuntos. O Joël Pomerat, um autor que nasceu em 63, fundou uma companhia muito importante chamada Louis Bruyard, uma companhia que esteve recentemente no Brasil, na MIT, em São Paulo. A companhia é de 1990. Quando ele fundou a companhia, ele chamou alguns atores para fazerem parte dessa trajetória. E ele se deu um objetivo muito claro, que era montar um espetáculo por ano, desde que ele fundou a companhia. Esses escritos são escritos sobre essa trajetória. Quando eu montei um espetáculo em 2006, eu trabalhei com Agnes, Ruth, Marie, Sadi, Lionel, Pierre e Yves. Mas eu também trabalhei com tudo aquilo que estava acumulado neles durante esses 5, 8, 10 anos. É por isso que eles não são apenas intérpretes, é por isso que podemos falar de uma troca, de alguma coisa da ordem do coletivo. Esses atores, é nesse sentido que é coletivo, fazem parte do poema. Eles não dizem um poema de Joël Pomerat, eles são, em parte, este poema. As palavras estão lá para fazer existir esses seres e estes corpos. O que eles são em cena é muito maior do que aquilo que eles dizem. Meus atores têm uma parte da escrita do texto, mesmo que eles nunca improvisem o texto, mesmo que eles nunca acrescentem uma frase. Eu não tenho a peça quando eu começo os ensaios. Em geral, eu passei muito tempo sozinho numa mesa, pensando, sonhando, tomando nota, sem buscar produzir um diálogo, um plano, nem mesmo um personagem.
Quando eu escrevo uma peça onde a palavra tem um lugar importante, os atores recebem fragmentos de texto antes dos ensaios e eles decoram. Eles não vão para a cena antes de ter memorizado o texto. Eles aprendem e desaprendem permanentemente. Acontece de eu corrigir um texto, mas de lhes pedir para não esquecer o texto na sua forma antiga e aprender de novo. Alguns atores ficam muito bons em memorizar textos comigo. Eles decoram 1 ou 2 páginas de texto numa tarde, uma ginástica admirável. Eu preciso que eles se apropriem do texto, que eles estejam com as palavras, e não na recitação ou na restituição de um texto. No palco, eu peço para que eles estejam com as palavras, o mais simples possível. E eu tento posicionar a palavra em relação ao espaço, ao som e à luz. Eu lhes peço, acima de tudo, para não interpretar as palavras. Eu lhes peço para estar com as palavras. Eu tento quebrar a máquina de interpretar que produz a interpretação teatral, o artificial. Aliás, o artificial não me interessa. Me interessa, em parte, na escrita, não na interpretação. O teatro é a minha possibilidade de captar o real e de dar ao real um alto grau de intensidade e de força. Eu busco o real, não a verdade. Dizem que minhas peças são estranhas, mas eu passo meu tempo buscando o real. O trabalho com os atores é a base de tudo. Eu faço o trabalho a partir da presença deles, o ato primeiro do meu teatro. A liberdade que eles têm é de colocar o que eles são. Os atores com quem eu trabalho não são substituíveis. É por isso que eu lhes peço para não interpretar. Eu trabalho com aquilo que eles são. Eu não lhes peço para que eles me mostrem que eles são atores. Eu lhes peço para esquecer um saber profissional e uma identidade profissional que é muito difícil, porque também é através disso que eles existem. Eu lhes digo que a identidade de atores deles serve para o seguro-desemprego, mas que aqui, no palco, ela não serve para nada. Eu lhes peço para serem os filhos dos seus pais, apenas isso. Bom, nesse texto, eu acho que o Joël Pomerá, ele nos induz a pensar em muitas coisas muito importantes para o trabalho de ator em relação aos textos de teatro contemporâneo. Nem todos os autores vão trabalhar com atores especificamente e diretamente escrever para eles, mas muitas coisas das quais o Pomerá aqui expressa e esmiuça, eu acredito que são levadas em consideração sim também em outras obras. Eu queria começar ressaltando aqui a ideia do ator que faz parte do poema. No caso do Joël Pomerá, ele escreve sabendo qual é a voz e qual é o corpo onde essa palavra vai habitar. Habitar uma palavra. Essa talvez seja uma das funções do ator mais importantes hoje em dia. Isso que o Joël Pomerá nos fala, que ele não nos pede para sermos a representação de um ator, mas sim sermos nós mesmos e através do teatro a gente não trabalhar com a ideia da representação, mas sim de ser ou de simplesmente apresentar ou habitar uma obra. Para mim, isso é uma das ideias mais importantes desse texto. O Joël Pomerá tem uma escrita muito contundente, muito enigmática, muito profunda, que lida com lapsos muitas vezes, com vácuos, com buracos, aonde tanto o ator quanto o espectador poderá preencher muitos deles. E muitos desses buracos, sim, são preenchidos pela presença dos atores, que personificam e que dão corpo a essa palavra. Um outro aspecto bastante importante desse texto é a ideia da palavra. O teatro contemporâneo, acho que antes de tudo, assim como ele fala,
tem uma relação com a palavra de extrema importância em primeiro grau. Depois desta palavra, é ela que é colocada em relação com os outros elementos da dramaturgia. Assim como ele fala, com o som, com o espaço, com a luz, com habitar esse lugar, né? Que seja o palco ou seja o lugar da encenação, qualquer outro lugar. E o ator como o vértice ou esta ponte que faz o caminho e a transposição da palavra para essa tridimensão. Quando Pomerá fala que para mim os atores são insubstituíveis, eu acho isso muito bonito, porque como o ator que é esse portador do poema, né, como ele chama a obra dramática, que também é muito bonito. Eles portam o poema, e ele também fala que quando um ator sai da companhia, um ator vai embora, ele leva com ele parte dessa criação. No teatro contemporâneo, muitas das experiências, elas são tratadas assim, elas são inclusivas em relação ao ator e a esse corpo. A palavra, ela passa por um corpo. O corpo, ele é veículo para essa expressão, essa expressividade. Então, nós, os atores, os intérpretes, a gente é esse veículo, a gente é essa veia, esse lugar de transposição. Tem um outro ponto relevante desse texto, que é quando ele fala que ele pede para os atores trabalharem no esquecimento. Nós, como atores, temos todos uma formação, algum tipo de formação. Uma formação muitas vezes acadêmica, em conservatórios de teatro, em faculdades, em cursos livres de teatro. É muito importante que dentro da nossa formação a gente tenha passado por experiências de teatro de câmara, de teatro de boulevard, de teatro realista, naturalista, que a gente possa ter essas referências dentro do nosso corpo e encarnadas, para que a gente também possa se distanciar delas. O que eu acredito que o Pomerá nos pede é justamente isso. Isso é um fato, isso está dado. Isso foi aprendido por nós, todo esse conhecimento, toda essa formação, mas ela deve agora ser esquecida. Esquecida num nível racional, porque ela jamais estará esquecida de alguma maneira, porque isso está dentro de nós, está adquirido, né? Como uma aquisição no nosso repertório. Para a gente encarar, ler, traduzir as experiências novas do teatro contemporâneo, talvez seja preciso que a gente realmente esqueça tudo isso. Que a gente agora abra toda a nossa percepção intuitiva, racional, a nossa percepção emocional, intelectual, para essa nova obra. A gente precisa ler, reler, ouvir, diagnosticar, entender das estruturas que estão contidas dentro dessas obras, para justamente poder falar e habitar essa nova palavra. A Companhia Brasileira montou em 2012 o texto Esta Criança, de Joël Pomerá. Infelizmente, esse texto ainda não foi editado no Brasil. O único texto do Pomerá editado no Brasil é o Chapeuzinho Vermelho, que também é uma tradução minha. Foi montado em Porto Alegre pela diretora Camila Bauer. Mas eu vou ler para vocês um trechinho de um outro texto que chama Estremeço. O personagem é a mulher que está mal. Senhoras e senhores, as coisas não estão bem. Em todos os lugares são só queixas e reclamações. Logo ninguém mais terá motivação. Existe ainda um pouco de energia nesse mundo, não? Vocês não sentem isso? A gente deveria aproveitar, não? Não acontece de vocês acharem que o mundo podia lhes pertencer? Que vocês podiam conquistar o mundo? A existência é bela.
mesmo se ela é de vez em quando um pouco também dura às vezes. Eu acho, sobretudo, que na vida é preciso saber atirar primeiro. Senhoras e senhores, temos que nos apressar. Isso não vai durar muito. E depois também, me desculpem, eu vou dizer bem rapidamente, mas é preciso dizer. Temos que parar de nos deixar afetar pelos idiotas, minhas senhoras e meus senhores. Porque a gente precisa dizer, o mundo está cheio de idiotas. É de dar nojo. Eu tenho tanta coisa para dizer, eu tenho tantas fontes interiores. Ela tem cada vez mais dificuldade para se manter de pé. Ela vacila, ela acaba caindo no chão. Escuro, luz. A mulher que está muito mal deitada no chão. Está tudo remoendo dentro de mim, senhoras e senhores. E dentro é um verdadeiro tesouro. E quando tudo isso sair, eu lhes digo, isso vai fazer terrivelmente mal. Como vocês podem notar, existe na escrita do Pomerá uma cadência, existe uma sonoridade, existe incompletudes e existe muito do que ele chama de indeterminações, que são elementos inconclusivos, elementos abertos, elementos que os quais você tenta se agarrar e eles fogem de você. A fala do Pomerá é extremamente, sobretudo quando ele escreve monólogos, são extremamente sonoras e extremamente reflexivas em relação à ideia de um pensamento, de alguém que está pensando e articulando a sua fala naquele momento. Isso não são imperfeições do texto, mas sim justamente o que ele tem de peculiar, de particular. Ele escreve como alguém que está diante de outra pessoa, falando naquele exato momento e articulando a sua palavra naquele exato momento. Não é como um pensamento a priori já escrito e representado. O que nos faz pensar justamente nessa ideia de um acontecimento ali, agora, e não nessa ideia de representação de um teatro que vinha se fazendo até então. A gente vinha falando no episódio anterior sobre o que é um novo ator para uma nova dramaturgia, para esse novo tipo de escrita e esses novos universos propostos por dramaturgos contemporâneos. A gente falou sobre presença dos atores, sobre trazer o individualismo do ator, tudo aquilo que lhe é particular, peculiar, que faz parte da sua construção pessoal, inclusive. Nós falamos de que o ator é também esse vetor, essa veia entre o texto e o palco e a sua materialização. A gente falou sobre essa ideia da não representação, mas de um ator que apresente, que porte esta palavra e, portanto, esse universo. A gente tocou em vários desses aspectos. Eu queria continuar agora trazendo outros pequenos textos de pensadores de teatro, autores também, mas que sempre vão nos remeter a essa ideia da interpretação e do intérprete, que é o que nos interessa aqui. O Valère Novarrinat é um autor francês de teatro contemporâneo. No Brasil vocês podem achar traduzido na coleção Dramaturgias das Sete Letras, O Ateliê Voador e Vocês que Habitam o Tempo, traduzidos pela Ângela Leite Lopes. Essa é uma editora do Rio de Janeiro. É a única obra do Valère Novarrinat traduzida e editada no Brasil. O Novarrinat é um autor também francês contemporâneo e ele é extremamente ligado à linguagem e à palavra. Ele diz que escreve pelo ouvido e demonstra uma obsessão em criar uma língua que rompa com as banalidades e delicadezas da língua comum.
Aquilo que não pode se falar é aquilo que deve se dizer, diz ele. Norvarina é muito inventivo na sua dramaturgia, ele realmente vai no limite da invenção de uma língua nova. Eu sei que alguns atores que já montaram esses textos no Brasil reconhecem a dificuldade de acessar a sua dramaturgia, porque ela é uma dramaturgia que nos acessa por lugares não identificáveis a princípio. A gente precisa se dispor, se abrir para poder ser invadido por essa dramaturgia, por esse tipo de escrita e de percepção da oralidade e das sonoridades que a obra nos apresenta. Junto com isso, eu também queria voltar a falar sobre essa ideia do ator, o ator que deixa então de ser, nessa linha da trajetória do tempo, esse ator vedete, esse ator estrela, que ia de diretor em diretor, mas que levava consigo essa sua maneira de ser, essa sua maneira de interpretar. Agora a gente começa a entrar a partir do final dos anos 70, dos anos 80, nos grandes grupos de teatro, como o Teatro do Soleil, ou como Grotowski, as suas experiências e suas experiências de antropologia com os atores. Esse ator que é convocado a trazer a sua parte individual, a sua parte pessoal, ele também se sente impelido a fazer parte de um grupo, de um coletivo, porque ele não representa mais só a si mesmo, mas ele representa muito mais uma ideia de teatro. Isso também é um reflexo dessas mudanças de hábito, da sociedade, da mentalidade, de um mundo que está se renovando, junto com a literatura, junto com a dramaturgia. Não é só o ator que muda, não é só essa demanda da dramaturgia, do ator, mas sim a demanda do público, de um novo espectador, um espectador que seja capaz de interagir com essa obra. Então, a obra do teatro contemporâneo, em sua maior escala, majoritariamente, ele demanda do espectador um nível de participação muito mais ativo, muito mais colaborativo do que num teatro que vinha sendo feito até então. Eu vou ler um trechinho que está nesse livro, A Linguagem da Encenação Teatral, do Jean-Jacques Rubini. Ele fala sobre esse novo ator. Por outro lado, o ato de desvendamento do ator não constitui por si só a sua própria finalidade. Ele visa a transformar o espectador. Uma manifestação de absoluta sinceridade concretizada nas proximidades deste último não pode deixá-lo nessa espécie de neutralidade benevolente que se achava ao entrar no teatro. Essa sinceridade provoca um encontro, um efeito de abalo que pode ser muito profundo. E para que o encontro ocorra, é preciso que o espectador o deseje, ainda que obscuramente. Então esse encontro poderá adquirir a força de um acontecimento do qual ele sairá transformado. Esse trecho eu acho bastante revelador, né, no sentido explicativo também dessa ideia de que quanto mais um ator se desvenda, se abre com todas as suas peculiaridades, intimidades, quanto mais ele pode ofertar, mais ele desperta o interesse e a aproximação e estende a mão a esse encontro junto ao espectador. O teatro contemporâneo vai lançar mão desse atributo que passa essencialmente pelo ator,
para justamente criar essa relação de encontro com o público. Então, não só a obra escrita, ela é escrita e constituída na sua ferramenta para que isso aconteça, mas também pensando nas habilidades específicas humanas do ator em cena. Então, agora eu queria apresentar para vocês um outro autor, também francês, que é o Philippe Mignonat. Ele já escreveu mais de 50 textos de teatro. Ele é um autor basicamente, exclusivamente de teatro. Ele escreve também ópera, canção, mas não é um autor de literatura, por exemplo. O Mignonat também passou pela experiência de ser ator e escreve demasiadamente e escreve também muito com essa relação vinculada ao intérprete, ao ator. A escrita do Mignonat ela é extremamente ligada à palavra, à construção da palavra, à ligação, ao encadeamento, à sonoridade, às memórias, às palavras como instrumentos afetivos, como instrumentos de retórica, de instrumentos populares. Tudo isso constitui a escrita do Philippe Mignonat, que ele descreve basicamente como sendo a mesma coisa, que vão mudando de situações e se aperfeiçoando ao longo do tempo. Na Companhia Brasileira de Teatro, nós montamos um espetáculo chamado Suite 1. O Suite 1 faz parte de uma trilogia. O Suite 1 está editado também, nessa edição que é bilíngue, da imprensa oficial. Esse é um livro fácil de encontrar na internet, se você tiver interesse de adquirir. O Suite 1, ele faz parte de uma trilogia, Suite 1, 2 e 3, escrito pelo Philippe Mignonat. Esses textos, o Suite 1, 2 e 3, essa trilogia, eles giram sempre em torno de um tema da família, de um tema familiar, de casas, de pessoas que habitam, de pais, de filhos. Philippe Mignonat sempre dá muitos nomes genéricos aos personagens, como a mãe, o filho, o pai, e assim por diante. O Philippe vai dizer da sua obra que ela é uma obra de memória. Ele investiga esta fala cotidiana também no limite. Então, a inventividade da dramaturgia do Philippe Mignonat ela não passa por uma revolução ou por uma reforma da palavra, mas sim como ele usa palavras extremamente já usadas e reutilizadas. Na própria musculatura da palavra, das frases, do cotidiano, do linguajar cotidiano, que ele investe a sua dramaturgia, a sua fala. Esses detalhes são tipo de aspectos que a gente precisa se aprofundar numa obra para poder detectar e para que isso não passe batido na hora de montar um espetáculo. Justamente, muitos atores ou muitos diretores tendem a querer fugir do óbvio, fugir de intenções óbvias, de situações óbvias e trabalhar com a inventividade num sentido muito mais do novo, da invenção, de coisas não usuais. No caso da obra do Philippe Mignonat, ela não demanda isso, ao contrário, ela demanda que a gente volte atrás, que a gente ouça, reescute coisas que nos fazem lembrar, nos incitam à memória, que você diz, eu já ouvi isso antes, eu já ouvi isso em lugar. O Mignonat trabalha muito com isso, com a fala que ele ouve no metrô, que ele ouve num ponto de ônibus, como ele chama mesmo, a fala da mulher da padaria que te atende. A gente vai ler um trecho para ilustrar
Um capítulo do Suite 3 que chama Inserção. Ele é exatamente isso. Ele é dentro de uma situação dada. O Felipe Minhaná escreve esse capítulo, chama Inserção, simplesmente. É muito importante também entender como um texto ele se apresenta materialmente, como ele se apresenta na página, na diagramação, na sua escrita, no seu encadeamento e com todas as simbologias que a linguagem escrita nos oferece, como pontuações, letras maiúsculas, pontos de exclamação ou não pontuação, ausência absoluta de pontuação. Muitos autores hoje escrevem assim. Isso não são maneirismos estéticos de escrita. Essas pistas, elas revelam do que realmente se está falando ou do que realmente está em jogo nesse tipo de dramaturgia. Nós não podemos desconsiderar esses dados que são explicitamente lançados pelo autor na diagramação e na escrita, na impressão do seu texto, como espaços, pausas, páginas em branco, dentro de muitos outros artifícios que eles podem usar. Ou mesmo as rubricas, as tão famosas rubricas que muitos autores lançam mão muitas vezes e abundantemente, e outros suprimem absolutamente. Nesse caso, desse texto de inserção, nós não temos descritos nem personagens, nem quantidade de personagem, nem duração de fala, nem situação, nem rubrica. Nós temos simplesmente falas, contraversões. E é a partir da leitura e do mergulho nessas falas que a gente precisa, então, descobrir a essência desse texto e do que realmente ele trata, do que ele fala. Então, nós vamos ler um trechinho. A questão é o seguinte: a que ponto chegamos? A expressão "ele esperava tudo da vida" não me parece animadora. Eu fui tantas vezes enganado que eu não tenho mais claro a proporção exata das coisas. Eu só tenho vontades espasmódicas. Hoje de manhã, eu jurei que eu não vou pensar em mais nada além do objetivo que eu me dei. Isso é bem bom. Eu contei para o Jaque e ele cortou meu barato. O essencial é o método. Eu tô tateando. Quando eu tô sozinha, eu rumino. Se tem um troço que me impede de me completar é a falta de exemplo. É desesperador. Para mim é a complacência. Eu queria que nada pudesse alterar o meu prazer em fazer as coisas, mas só a ideia de ter que produzir um resultado me destrói. Eu não tenho nenhum dom natural. Todos os meus sintomas me traem. Quais sintomas? Problemas com a circulação, por exemplo, mas eu te poupo os detalhes. É essencial ter uma ocupação a mais, além daquela que você faz para viver. O que você faz o dia inteiro? Eu levo uma vida de louco. Eu sou totalmente consciente dos meus déficits. Eu luto para equilibrar a balança. Eu pergunto, nós temos a possibilidade de fazer melhor? Resposta, sim. A liberdade de agir é luxo. Você sabe disso tão bem quanto eu. Antes eu lutava contra os meus demônios e agora contra o nada. Você não vai enumerar os teus sofrimentos. Eu me forço sempre a fazer isso e às vezes eu me digo, pra quê? Você tem filhos? Filhos pra quê? Bom, e assim por diante. Como vocês podem ter percebido, nesse trecho são muitas falas, muitas vozes. Como a gente pode diagnosticar quem fala? Da onde eles falam? Por que eles falam? Se a gente prestar realmente atenção no texto, a única coisa que nós temos é como esse texto fala, como ele está escrito. Isso é o que nos é dado.
Então, é a partir deste dado prioritário que nós podemos começar a tentar responder as outras perguntas. E não fazer o caminho ao contrário, que é tentar explicar ou impor respostas a um texto que talvez não exija esse tipo de resposta. Não é mesmo? Vocês também podem perceber que quase não há pontuação. Então, essas frases, como frases absolutas, que uma após a outra vão criando também um outro sentido, numa outra perspectiva, e que quando todas elas se unem e quando a gente chega até o final dessa cena, talvez sim, aí a gente possa realmente fazer essa trajetória e completar os pontos que nos faltam. Mas para isso é preciso que a gente entre dentro do texto e retire dele essas respostas. E não que a gente tente impor de maneira de fora para dentro algo que talvez não seja o princípio justamente dessa escrita e dessa dramaturgia. Nesse texto do Felipe Mignaná, como exemplo, a gente pode perceber que a oralidade e o sentido oral de um texto de teatro prevalece. Afinal de contas, um texto de dramaturgia ele é feito, sobretudo, a princípio, para ser dito. Ele não é um texto para ficar no papel. Então, quando um autor de teatro escreve, ele sabe que esse texto ele vai se transformar em fala, em voz. Essa oralidade, aonde nela contida você tem, além dos sentidos de sonoridade, do som, da percepção, da musicalidade, da intenção, da pergunta, da exclamação, da interrogação, você vai entender que isso tudo é o próprio assunto. Isso também faz parte não só da estrutura estética, de como esse texto é escrito, mas também do porquê e do que se trata esse texto. Que se trata, sobretudo, dessa investigação nessa linguagem que é a nossa fala. E a fala como fazendo parte de um mundo contemporâneo onde nós podemos entender muitos significados, né? Quem tem direito à fala, quem são as pessoas que se expressam, tudo isso também está subentendido nessas figuras, nessas vozes que o Mignaná nos apresenta. Outra coisa importante também de falar a partir desse exemplo é que em muitos casos de exemplos de dramaturgia de teatro contemporâneo, os autores não estão ligados a uma ideia de psicologismo, dessa vertente psicológica de criação de personagens ou narrativas. O homem como o homem contemporâneo, como a gente pode entendê-lo hoje, talvez ele tenha extrapolado e o nosso entendimento sobre isso tenha se amplificado para outros horizontes e não só sob o viés psicológico. Então, tentar trabalhar e desvendar um texto como esse a partir de referências psicológicas seria um erro, porque ele não vem dessa vertente e não está levando em consideração esse tipo de abordagem sobre o ser humano. O fato de não desviar do que de mais óbvio o texto pode te trazer
é justamente talvez o mais assertivo a ser feito. É quando a gente fala que nós devemos estar junto com o texto e não passar ao lado desse texto ou acima desse texto, sobrepondo coisas a ele. Então, a ideia de ler essa dramaturgia, poder compreendê-la, compreender tudo que está em jogo nessa escrita e estar com ela, junto com ela, agregando a esse texto e não talvez até abafando ou sufocando o que nele pode ter de mais excelente. Agora a gente vai falar de outra autora, uma mulher chamada Noëlle Renaud. Noëlle Renaud nasceu, para que eu não me confunda, em 1949, e ela passou dos seus estudos da história japonesa e da língua japonesa para a escrita da dramaturgia. A Noëlle Renaud escreve muito, tem uma obra vastíssima, muitos textos editados e é uma autora exclusivamente de teatro. A Noëlle Renaud nos propõe uma escrita também, assim como Joël Pomerat, enigmática, mas em outros sentidos. A Noëlle Renaud, ela trabalha numa ideia de tempo, espaço e lugar, numa condensação, numa tentativa de colocar todos esses elementos juntos, comprimidos num texto. É extremamente difícil de explicar, extremamente difícil de imaginar isso que eu estou querendo dizer, por isso eu trouxe exemplos dos textos dela, para que a gente possa visualizar e colocar isso em palavras. O diretor Robert Cantarella, que é um diretor que dirige muitos dos seus trabalhos, ele vai falar sobre a obra dela, que é uma obra que a gente não deve perguntar o porquê dela, mas sim o como. E logo, o fazer, enquanto a gente faz essa obra, a gente começa a ver surgir esse êxito e depois começa a ver ele fluir, e aí então a plasticidade do mundo se compõe diante de nós, e aí então decididamente Noëlle Renaud é uma autora de teatro que exige do teatro essa arte de escrevê-lo se encarnando nele. É um pouco complexo a ideia dele, mas a Noëlle Renaud usa do teatro a ideia de uma reconstituição e uma tridimensionalidade de um mundo. De um mundo conciso, de um mundo específico, sonoro, com muita gente. A Noëlle Renaud escreve textos para muita gente. Sempre parece que são muitas pessoas em cena. Isso é muito bonito, porque traz um desfile de humanidades e de personalidades. A Companhia Brasileira de Teatro montou um pequeno texto da Noëlle Renaud em 2012, chamado, que nós intitulamos de Isso Te Interessa? Com uma pergunta. Esse texto no original chama Bon, Saint-Cloud. Saint-Cloud é uma pequena cidade da periferia de Paris, na França, e como essa referência é muito difícil trazê-la no Brasil, a gente acabou usando uma das frases do próprio texto para intitular a nossa adaptação, a nossa montagem. Como no Isso Te Interessa, é uma história de uma família e de várias gerações dessa família, contadas em 13 páginas muito concisas,
sem indicação de personagem, sem indicação de quantidade de pessoas. Nós temos, mais uma vez, assim como o exemplo do episódio anterior do Felipe Minianá, as falas. É isto que nos é dado. E a partir disso é que nós podemos imaginar e tentar compor esse universo que talvez se pareça com o universo nosso ou não. Mas que ele possa nos propor e nos lançar no nosso imaginário, na nossa percepção, em lugares de percepção que talvez a gente até desconheça, em lugares de memória, memórias de fala, memórias de imagem. São textos extremamente imagéticos, onde ela consegue construir imagens com as falas dos personagens, ou talvez não exatamente personagens, mas de quem conta essa história, não é? Essas muitas vezes são vozes, não são pessoas totalmente delineadas, delimitadas, com idade, com profissão, como aquilo que a gente costumava ter num teatro mais dito naturalista realista. Essas concisões de tempo, espaço e lugar que são construídas e articuladas milimetricamente com o encadeamento de palavras uma depois das outras, e que na sua quando elas finalmente saem do papel, se deslocam, passam por um corpo, por uma voz de um ator, aí você começa a entender a sua dimensão e a sua concretude. Eu acho que é isso que o Robert Cantarella quer nos dizer, que quando você coloca isso em cena, você começa a ver a plasticidade desse mundo, então, imaginado e construído através da palavra da Noëlle Renaud. Eu trouxe um trecho de uma peça chamada Tulipas, um texto de 2005, da Noëlle Renaud. Esse texto, ele, assim como a obra mais recente dela, a maneira como ele é impresso e escrito é extremamente importante. São vários diálogos, e mais uma vez eu vou dizer aqui, onde nós temos falas sequenciais. Não sabemos quantas pessoas tem ali, a princípio, porque isso não é um dado que nos é dado de antemão. É preciso ler, estudar e concluir. E pequenos monólogos no final de cada cena dessa. Os assuntos nem sempre são coincidentes, nem sempre tem a ver com aquilo que veio antes ou com aquilo que vem depois. Mas certamente eles fazem parte de um mesmo universo e certamente eles são complementares. Eu vou ler um trecho inicial do texto para vocês entenderem qual é o uso da ideia que nós temos das rubricas, que é algo muito presente na obra da Noëlle Renaud. É algo que ela mantém ao longo dos anos, a ideia de que as rubricas, normalmente o que é chamado no teatro como rubricas, eles fazem agora parte do texto e são parte integral do texto a ser dito. Bom, o texto começa assim. Tulipas, para você, Charlotte. As tulipas, Charlotte, a ideia foi minha. Boa ideia, Margot. A escolha foi Etienne. Feliz que você gostou, Charlotte. As tulipas, da parte de Margot, sim, Roberto. A escolha foi minha, Roberto. Foi uma boa ideia, Etienne. A ideia fui eu, Roberto. Foi Margot que teve a ideia. E Etienne que escolheu. Esta escolha, quero dizer, foi uma ótima ideia. Com certeza, Roberto. Tô procurando um vaso. Ah, Viviane. Ah, lindas tulipas. Sim, o quê? Foi ideia do Etienne, Viviane.
Uma ótima ideia, sim, com certeza, Etienne. A ideia, Roberto, foi Margot, eu fiz a escolha. Quero dizer, eu escolhi, Etienne. Tá tudo bem, Roberto. O vaso veio junto. O vaso é meu? E se a gente sentasse? Vamos nos sentar. Eu que dei esse vaso, Charlotte, não? Talvez, Viviane. Sim, fui eu. Tulipas! Mas você já tem tantas tulipas. Nós adoramos tulipas, Marie-France. Eu demorei para escolher. Você sempre exagera, Marie-France. Eu queria rosas, mas... Rosas, Chloé! É adorável as rosas, Chloé. Colocamos juntas? Por que não, Charlotte? Eu só tenho esse vaso. Me desculpa não ter comprado 2. Imagina, Chloé. Imagina, Etienne. As tulipas, Olaf. Bom, e assim por diante. Como vocês podem entender, ela vai citando o nome de todas as pessoas que estão nessa cena, uns falando com os outros. No caso da Noëlle Renaud, nós não temos travessões, não temos mudança de sentido na página nenhuma. Nós temos simplesmente as falas espaçadamente, como vocês podem ver, designando que são falas separadas. É preciso muito investimento, muito estudo de uma dramaturgia como essa para tentar realocá-la do papel para a cena. Um diretor e atores que se comprometem e se engajam em fazer esse tipo de montagem, eu aconselharia a ler mais de um texto da Noëlle Renaud, porque, assim como muitos dos autores e alguns que nós falamos aqui, essas obras elas vão se desenvolvendo, elas vão se aperfeiçoando e elas vão trazendo novos elementos. Tem algo que me chama a atenção, muita atenção, na obra da Noëlle Renaud, nessa trajetória dela, em como ela vai se utilizando de todos os elementos que ela pode ter na impressão e como ela coloca esses textos na página. No que um ator pode se ancorar num texto como esse? Nós não temos descrições de personagem, nós não temos uma situação precisa, apesar de que você vai lendo o texto e vai entendendo que sim, que isso é uma situação muito precisa, de uma festa de aniversário, onde tulipas vão sendo ofertadas para essa dona dessa casa, e logo depois esse texto ele vai se desenvolvendo e você vai entendendo que existe ali um churrasco, uma festa, existe comida, eles vão dividindo essa comida, vão falando de quem está ali, vão falando de pessoas que não estão ali. E tudo isso nós sabemos como? Através do que está escrito. É necessário saber mais do que isso? É necessário você tentar completar o que você acha que está faltando nesse texto? Essas são as perguntas que normalmente eu me faria no caso de trabalhar um texto como esse. A ideia de você trabalhar com um autor que te dá, talvez no entendimento mais clássico de teatro, menos elementos, talvez seja exatamente disso que se trata. Como você faz com esses elementos? Porque é assim, como Cantarella falou, não é o porquê desse texto, mas como ele se apresenta pra gente. E como ele deve se apresentar na cena. Talvez o ator aí é que precise justamente lidar com novas percepções, novas ferramentas de atuação e novos entendimentos do que ele está fazendo ali, de qual é o papel dele
no processo da montagem de um texto como esse. Por isso, voltando à ideia de que os atores começaram a se reunir em grupos muito mais, porque esses grupos que se aprofundam em estudos de textos, de autores, eles começam sim a desenvolver esse tipo de repertório em si, no seu corpo, na sua atuação. Isso se torna concreto, físico, essas experiências, e essas experiências com o público, que é parte, afinal, de tudo isso, porque à medida que você consegue materializar essas experimentações dramáticas e que elas se dão para outras pessoas, é a partir da percepção do outro e desse encontro que isso se torna realmente concreto e que é o objeto de arte em si. O objeto de arte, ele é feito para se comunicar, para estar diante, em face do outro, para que esta outra pessoa possa nela suscitar todas as provocações que estão contidas nessa linguagem. Muito bem, voltando ao texto da Noélia Renaud, esse livro, onde tem o Tulipas, são 2 textos que estão aqui. Eu achei muito interessante essa obra porque, no final desse texto, por exemplo, ela nos propõe um roteiro de leitura, como ler esses textos. Itinerários de leitura, ela chama. Eu sempre acho que um texto de teatro, de dramaturgia contemporânea, assim como uma obra de arte, um quadro, um livro, tudo que precisa de um manual ou de uma bula para que a gente possa entender, isso realmente dificulta muito mais o acesso de alguém a essa obra. Eu não chamaria isso que ela nos propõe exatamente de bula ou de um manual para que a gente possa, mas ele sim, ele nos desvenda a estrutura por trás dessa escrita. Isso eu acho muito generoso da parte dela, em se tratando de textos tão complexos. Ela, a partir desses pequenos gráficos, e alguns autores escrevem assim, eles articulam o seu plano de escrita e depois, após isso, eles começam a sua escrita efetivamente. Outros autores não, outros autores se jogam já na palavra, no diálogo propriamente dito, e assim seguem, e a estrutura do texto ela vai se formando na medida em que ele vai escrevendo. Agora, eu acredito que esses 2 textos, como ela editou os 2 juntos e colocou esse itinerário de leitura, eles tenham sido, sim, pensados a priori a partir desse plano, dessa estrutura. São estruturas novas, a mim me parece tão peculiares e além de complexas, obviamente, o que ela nos propõe. A Noélia Renaud tem chegado em lugares, eu não sei muito bem qual palavra usar, mas eu vou arriscar dizer inovador ou provocador ou de uma... eu acho que para todos nós que lidamos com textos, com dramaturgia, que tentamos desvendar novos... são extremamente provocadores. Então, por exemplo, como começar a utilizar desenhos, emojis e usar diagramações nas páginas onde você realmente precisa olhar com todos os teus olhos, com todas as tuas atenções, para tentar desvendar o que ela quer dizer quando ela estrutura um texto na página dessa maneira. Como ele pode se dar, porque, obviamente, ela não faz isso por mero capricho. São provocações, como eu já falei, que vem de uma longa pesquisa de uma obra consequente e que realmente nos faz pensar e tentar chegar no lugar
aonde talvez ela já esteja e aonde ela nos propõe chegar junto com ela. São experiências dramatúrgicas intensas, vibrantes, profundas, novas, inquietantes, que eu acho, inclusive são textos que eu estou me propondo a traduzir e que mesmo na própria tradução já se colocam como desafios enormes na passagem de uma língua para outra. Para dar mais um exemplo, eu vou ler então um dos pequenos monólogos que fazem parte do Tulipas, assim como eu falei desses textos. Na beira da água, o guarda-sol faz sombra nos óculos colocados sobre o livro de Paula Fox de capa vermelha, deixado aberto sobre a toalha de listras azul laranja-rosa, esticada sobre a grama na beira da piscina, onde devaneiam as pernas na água, a filha da casa dos sonhos, de quem os pais, dentro da casa dos sonhos, discutem. Foi você que? Foi você que? Tapa, eu também. Barulho de tapas. Isso é nojento. A mãe chega, se joga na água, o pai bate a porta. A mãe tira a cabeça da água. Sorri para sua filha, que molha os pés. Como ela é apagada, a filha desse idiota. Ela mergulha novamente. A porta se abre, o pai chega, se joga na água. A mãe se ergue na borda, o pai tira a cabeça da água, sorri para a filha, que molha os pés. Como ela é feia, a filha desse idiota. O pai se ergue, alisa os cabelos. Que tempo, diz a mãe. Sim, diz o pai. A gente podia ter tido chuva, diz a mãe. Sim, diz o pai. A mãe afasta com o pé o livro, os óculos escorregam, o pai olha a mãe deita na toalha embaixo do guarda-sol, a mãe estende a mão, acaricia as costas do pai, o pai estende a mão, acaricia o rosto da mãe, a mãe suspira, o pai suspira, a mãe se levanta, o pai também, a mãe se aproxima da filha, o pai contorna a filha. O que você está fazendo, querida? Você está entediada. A gente está tão bem aqui. A gente oferece um sonho para essa idiota. Essa idiota não sabe que ela está vivendo um sonho. Ela vai entender mais tarde. Se você pudesse falar a verdade, a mãe suspira e o pai suspira, e a mãe e o pai entram na casa dos sonhos. O pai bate a porta de vidro atrás dele, a filha mergulha, os pés na água, o título do livro fica virado na grama. É o Deus dos pesadelos. Como vocês puderam perceber, é um texto narrativo que não tem pontuação, não há nenhum tipo de pontuação, ele é escrito num fluxo. A Noelle conta esse pequeno episódio entre um pai, uma mãe e uma filha, e surpreendentemente, numa condensação, você consegue visualizar concretamente os elementos dessa situação, desse cenário, desses personagens. Não tem nada escrito sobre eles, mas a gente consegue enxergar tudo. Enxergar essa situação, dessa viagem de férias, desse pai, dessa mãe que querem dar tudo para essa filha, dessa filha que é um pouco apagada, um pouco feia, que está entediada, com os pais em férias, com o pai e a mãe que estão brigando, que a gente não sabe por quê, mas é uma situação que nos remete a muita situação de casais. A gente já viu isso em vários lugares, a gente tem esse tipo de referência. E isso vai fazendo com que a gente vá entrando nessa história, entrando nessa situação cada vez mais e de uma maneira muito intensa e muito rápida. Os textos da Noelle Renaud têm essa característica de serem rápidos, intensos, de avançarem muito rápido. Esse é um pequeno trecho dentro de uma peça de teatro. E isso não é literatura, isso é um texto de teatro. Então, como isso é falado, como isso é dito, como isso vai para a cena? Essas são as grandes questões, sempre, do como. O que ela está nos propondo como teatro. Eu vou tentar resumir um pouco tudo que nós falamos até agora, lendo para vocês um texto do Claude Régis. Claude Régis foi um grande homem de teatro, um grande diretor de teatro francês. Ele é considerado um dos diretores que mais inovou
no jogo do ator, na ideia da interpretação de uma estética de teatro contemporâneo. Claude Régis faleceu em 2019, ano passado, já bastante idoso, nasceu em 23 e é considerado um dos grandes gênios do teatro. Ele tem muitos escritos e eu separei um trechinho que eu acho que conclui bem essa nossa experiência em relação aos autores de teatro contemporâneo e como fazer isso passar para os atores. Me parece que há na escrita em si uma força criadora de um elemento dramático absolutamente colossal. O texto cria imagem, o texto cria emoção, o texto revive lembranças, o texto excita a imaginação. É preciso apenas ouvi-lo. O primeiro trabalho de um ator é pensar sobre a linguagem. O princípio de declamação ensinado nas escolas é um inimigo da linguagem e é também a sua morte. O que resta? Resta a escuta do texto. Talvez encontrar de onde falamos seja mais importante do que saber do que falamos. Precisamos saber do que falamos, mas antes é preciso encontrar de onde falamos. E esta origem talvez esteja no corpo. Ela é a mesma que dá sensibilidade a um gesto. Enquanto não relemos, fazendo passar por esta fonte interna de nós mesmos, na origem do gesto e da palavra, enquanto esta origem não é a mesma e que haja distorção entre o movimento e o que entendemos, existirá algo de errado. Enquanto não acharmos a justeza, vamos compensar com a agitação ou rapidez. Ritmo não quer dizer percussão. Ritmo em grego quer dizer escorrer. Primeiro, não se mexer. E segundo, se calar. De preferência, num espaço vazio. Somente o instinto pode encontrar a origem da palavra. E é por isso que é preciso se calar e escutar. A passividade tem uma força enorme. Não massacrar o autor que pretendemos servir. O autor, quando escreve, não sabe exatamente o que está escrevendo. Mas antes de escrever uma frase, aconteceram tantas coisas no seu inconsciente. E porque são estes sinais e não outros, e porque são estas palavras e não outras, escolhidas pela sua sonoridade, por seu ritmo, por sua montagem, e ninguém sabe, é preciso se colocar à escuta disso. E é nesse momento que podemos começar a nos mexer. Bom, nós tivemos alguns exemplos de autores de teatro contemporâneo. A gente viu aqui um texto de Joël Pomerat, um texto do Philippe Mignonat, da Noël Renaud, autores com os quais nós trabalhamos ao longo desse trajeto, desse percurso na Companhia Brasileira de Teatro. Eu espero que isso tenha servido de exemplo para vocês e tenha sido, possa elucidar algum tipo de